Olá, 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 o olá. Depende, né? Da pronúncia de cada lugar. Bom dia, eu sou Pablo Moreno e a conversa de hoje vem em resposta a algumas perguntas que professores e mediadores de leitura me fazem, porque eu não tenho formação da literatura, de língua portuguesa, como muitos escritores. Eu me formei em filosofia, primeiro fiz licenciatura em filosofia e depois eu me cursei direito e fiz especialização em direito, sou funcionário do Tribunal do Trabalho. Então, da onde que veio a minha preparação, minha formação como escritor de literatura para crianças e para jovens, adultos, né? Bem, eu acho que são duas fontes que me tornaram escritor e me fizeram gostar de escrever para crianças e para jovens. Uma, eu fui professor de filosofia e de língua espanhola, porque eu estudei na Argentina no meu ensino médio e acabei depois fazendo o exame de proficiência em língua estrangeira em espanhol pelo Instituto Cervantes. Fui muito tempo professor de pré-vestibular e professor de filosofia. Depois acabei fazendo concurso para o Tribunal do Trabalho e fiz uma carreira no Tribunal do Trabalho. Bem, eu estava falando das duas fontes, né? Uma fonte é a minha fonte como leitor de literatura para a infância e de literatura para jovens. Eu sempre gostei muito, sempre tanto como criança como jovem, embora a minha leitura tenha começado na infância um pouco mais tarde do que muitas crianças, porque eu morava no interior, meus pais eram analfabetos e isso dificultou um pouco o acesso a livros. Eu só fui ter acesso a livros na escola, mas depois, durante a minha adolescência e juventude, eu sempre tive muitos livros, porque eu estudei em colégio interno, fui seminarista, e tanto no Brasil quanto na Argentina tinha muitos livros e eu tive a sorte de ter sempre comigo ou muito próximo de mim pessoas sem preconceito contra a literatura, embora alguns religiosos, padres ou irmãos, né? Pessoas com uma grande formação humanista, antropológica, e me fizeram aceder a grandes obras da literatura. Seja a literatura que tenha vindo da própria religiosidade, como São João da Cruz, né? ou como Teresa d'Ávila, ou Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, assim como também obras da literatura como Dom Quixote, como Madame Bovary, né? Como os irmãos Karamazov. Então eu tive essa sorte de ter sempre muitas obras literárias de todos os estilos. Então a literatura, a leitura de bons livros sempre seguiu até hoje. Eu estou sempre lendo livros de literatura infantil e literatura juvenil. Então essa minha formação como escritor vem também do meu gosto por literatura. Eu sou um grande apaixonado por livros de todos os tipos, mas acho que o livro para a infância e para a juventude ele tem um toque diferenciado, porque é aí que se formam os leitores. Muitas vezes os grandes escritores eles são conhecidos por suas obras adultas e quando você faz resenha de um escritor, assim, principalmente quando o escritor morre, diz assim, é conhecido por tal obras, e também escreveu livros para infância e juventude, como se fosse assim, um apêndice, né? Como se a literatura infantil e a literatura para infância e literatura para jovens fosse considerada um segundo estágio, uma brincadeira, como não fosse uma literatura séria, né?
Mas eu acho que para entender esses livros eu precisei também ter livros teóricos. E eu quero falar então ao longo de uns vídeos que eu vou fazer, tanto de livros que me marcaram, de autores e obras que me marcaram, como de livros de teoria ou de reflexão sobre a literatura para a infância e para a juventude. Eu tenho que começar com um livro que para mim é muito importante, que é meu livro de cabeceira, que eu adoro, que eu criei um canal no YouTube não para ser um youtuber, porque nunca tive a pretensão disso, mas de compartilhar algumas experiências minhas, que é A Janela Imaginária. E esse título vem para homenagear este livro aqui, A Casa Imaginária, e sua autora Yolanda Reyes, que para mim abriu as portas, digamos assim, acendeu a luz para entender exatamente como deveria ser e qual o papel da literatura para a criança dentro da formação humana das crianças, né? Para crianças que serão depois pessoas no mundo. Esse livro traz estudos profundos de antropologia, de psicopedagogia, de neurociência, da experiência da Yolanda com a sua oficina Espantapájaros, o Espantalho, na contação de história para crianças da primeira infância. A Casa Imaginária, Leitura e Literatura na Primeira Infância é um livro que eu recomendo não só para quem trabalha com a primeira infância, mas para quem trabalha com literatura para a infância e para a juventude. É um livro maravilhoso, apontou muitos caminhos e até hoje eu sempre me pergunto e volto ao livro para poder entender e escrever com melhor qualidade para a infância e para a juventude. E eu quero ler para vocês um pedaço desse livro que fala sobre o momento em que o pai, aqui ela fala do pai, mas tanto faz o pai, a mãe, aquela pessoa que a criança tem um contato afetivo, se senta na beirada da cama para contar histórias. E eu fui entender melhor esse livro depois que eu me tornei pai. Um pai diferente, né? Porque meu filho chegou com 3 anos e meio, e passei a fazer esse ritual de todas as noites me sentar na cama, num primeiro momento, para contar e depois para ouvir meu filho lendo as histórias para mim. É um dos belos trechos e que fala dessa importância desses momentos simbólicos da contação de história para a criança. Está aí na página 65 dessa edição da Global. Essa edição que eu tenho é de 2010. Assim, enquanto o mundo da vigília vai ficando para trás, a história cria um ritual de passagem para que se deslize lentamente ao mundo dos sonhos, como se fosse uma ponte que permite a travessia de um lado para o outro, ou uma barca que liga as duas margens. Quando o pai acaba de contar, a criança implora para que conte outra vez. Esse outra vez, que é uma de suas frases prediletas. Está bem, mas será mesmo a última. E de novo a voz do pai conjura as sombras até que não se possa voltar atrás. E essa outra história também termina, e é hora de apagar a luz. Talvez se advirta aqui, e quero ressaltar essa repetição intencional, que estamos diante da mesma cena da criança a quem a mãe fazia adormecer sob a meiguice de uma canção de berço. Essa cena ocorre do primeiro ao último capítulo da vida nos lares de todos os leitores. A zona intermediária, que começa com paninho para evocar o odor da mãe, depois com balbucio para prolongar a voz e representar a companhia dela, que agora se estende ao mundo do Era uma Vez. Winnicott considera a literatura um desses lugares de descanso que mantém as realidades interna e externa simultaneamente separadas e interrelacionadas. Um
Uma maravilha, então, esse livro. Recomendo para vocês. A Casa Imaginária, da Yolanda Reis. Leitura e literatura na primeira infância. Até mais.